Bem-vindos a mais uma aula de Química com a professora Liliane Hanna. A nossa aula de hoje é o estudo dos gases, aula 2. Na aula anterior, nós falamos das transformações que um gás pode sofrer. Falamos das transformações isotérmicas, isobáricas e isovolumétricas. Iniciamos com uma questão de uma transformação isotérmica. Então, vamos lá. Um carro-tanque transportou o gás cloro para uma estação de tratamento de água. Sabe-se que o volume do tanque que continha gás cloro era de 30 metros cúbicos e que a temperatura era mantida a 20 graus Celsius, para a pressão ser de 2 atm, e que na estação de tratamento de água, esse cloro foi transferido para um reservatório de 50 metros cúbicos, mantido a 293 Kelvin. Então, a questão ela pede que você descubra qual a transformação que esse gás sofreu e calcule o volume final. Iniciando aqui o procedimento, você tem que fazer a conversão da escala Celsius para a escala Kelvin. E para você fazer isso, basta que você some a temperatura que foi dada na questão, em graus Celsius, com 273, e você encontrará o valor de 293 Kelvin. Depois disso, a própria questão ela diz aqui que a temperatura foi mantida, então trata-se de uma transformação isotérmica. E aí você substitui os valores numéricos na equação. Pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Então, nós temos 2, que é a pressão inicial, 30, que é o volume inicial, 2 vezes 30, que é igual à pressão final, vezes 50, que é o volume final. Aí, realizando os cálculos, você tem aqui a divisão de 60 por 50, iremos encontrar o valor da pressão final de 1,2 atm, alternativa correta, letra A. Na segunda questão, nós temos aqui uma transformação isovolumétrica ou isocórica, que são aquelas que ocorrem a um volume constante. E onde eu percebi que se trata de uma transformação isovolumétrica? A questão diz aqui que a variação do volume dos pneus é desprezível. Então, foi aqui que dá para identificar que nós temos que se trata de uma transformação isovolumétrica. Então, a segunda questão ela traz: antes de realizar uma viagem de carro, em um dia cuja temperatura era de 30 graus Celsius, um senhor calibrou os pneus utilizando 3 atm de pressão. Quando chegou ao destino, depois de 5 horas de viagem, mediu novamente a pressão dos pneus e constatou 3,4 atm de pressão. Sabendo que a variação do volume dos pneus é desprezível, marque a alternativa que indica a temperatura em que se encontravam os pneus. Então, antes de mais nada, vamos realizar a conversão da escala de temperatura. 30 mais 273, vamos obter 303 Kelvin. Depois da conversão, nós aplicamos os valores numéricos na equação de transformação isovolumétrica. Então, nós temos pressão inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final dividido pela temperatura final. Então, a pressão inicial aqui é 3, temperatura inicial 303, a temperatura final é o que você pretende descobrir e a pressão final é 3,4 atm. Então, nós iremos obter aqui uma temperatura final no valor de 343,4 Kelvin. Mas note que as alternativas se encontram na escala Celsius. Então, você vai fazer novamente a conversão. 343,4 menos 273. E você vai obter um valor de 70,4 graus Celsius, alternativa letra A.
Na terceira questão, temos: em um recipiente fechado, certa massa de gás ideal ocupa um volume de 12 litros a 293 Kelvin. Se este gás for aquecido a 302 Kelvin, sob pressão constante, seu volume será D. Então, aqui a questão traz para você que a pressão é constante. Então, trata-se de uma transformação isobárica. A questão também traz para você as temperaturas na escala Kelvin. Então, não é necessário fazer a conversão, já estão na escala Kelvin. Então, aplicando aqui os valores numéricos na equação, nós temos volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Então, substituindo os valores, nós temos 12 dividido por 293 é igual a volume final dividido por 302. Então, nós temos aqui 3.624 dividido por 293, obtendo um volume final de 12,37 litros, alternativa A. Na quarta questão, nós temos aqui um gás sofrendo as 3 variações simultaneamente. Como assim as 3 variações? A variação na temperatura, na pressão e no volume. Quando isso acontece, de um gás sofrer as 3 variações ao mesmo tempo, trata-se da equação geral dos gases. Então, antes de tudo, vamos fazer a conversão das temperaturas. Então, nós temos aqui temperatura inicial de menos 73 graus Celsius. Convertendo para a escala Kelvin, nós iremos obter 200 Kelvin. Temperatura final de 127 graus Celsius. Convertendo para a escala Kelvin, iremos obter 400 Kelvin. Note que a questão traz para você 5 informações. Ela traz para você o volume inicial, a pressão inicial, a pressão final, temperatura inicial e temperatura final. Substituindo aqui na equação geral dos gases, nós temos pressão inicial 1 atm, volume inicial 10 litros, temperatura inicial 200 Kelvin, que é igual pressão final 2 atm, volume final é o que você vai calcular, e temperatura final 400 Kelvin. Então, realizando os cálculos, nós temos 4.000 dividido por 400. Iremos obter um volume de 10 litros. Alternativa letra D. Então, nossa aula de resolução de exercícios se encerra por aqui e muito obrigada.